bom dia e com muita alegria a gente está hoje reunido mais um dia para prestar culto para o nosso Senhor e nosso último culto do ano, né? Então também especial, a gente não vai ser um culto temático para o início do ano, mas é uma pregação que hoje a gente vai estar lendo a carta de Tessalonicenses, que eu acho que serve para todo ano, todos os dias, né? É uma carta especial de Paulo, né, que vai nos trazer algumas duras recomendações sobre a questão do trabalho e o perigo da ociosidade, né, de como isso ser aplicado dentro da igreja. E a intenção do estudo também é a gente ampliar um pouco mais sobre como a gente pode usar o trabalho para a glória de Deus e também meditar um pouco sobre o que é ociosidade, né? Então, como a gente ainda não estudou a carta de Tessalonicenses como igreja ainda, eu vou trazer uma breve contexto histórico, né, da escrita de Paulo nessas cartas, né? E Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, né, Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam chegam pela primeira vez em Tessalônica, depois de ter passado por Filipos. Nesse período, eles ficaram na cidade, né, de Tessalônica, e Paulo pregou dentro das sinagogas, e muitos gregos se converteram naquela época. E iniciando ali uma das grandes, né, igrejas mais marcantes da época, né, com aquele mover que Deus estava agindo naquele tempo. E aí, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3 a 7, a gente vai ver assim, Paulo se referindo à igreja, né, com grande amor, né, e ele falando assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, a gente vê que Paulo já na primeira carta, ele já está manifestando assim o exemplo que aquela igreja era, né, a transformação que Deus fez na vida daquelas pessoas. Mas Paulo não conseguiu permanecer muito tempo naquela região, né? Ele teve que ficar um curto período, porque os judeus daquela região se manifestaram de indignação, porque houve realmente transformação naquelas pessoas. E eles começaram a revoltar todos da cidade, e então começou uma perseguição junto a Paulo, então acusando ele de traição a César. Então, em Atos, capítulo 17, 1 a 15, vou passar aqui para vocês acompanhar também, a gente pode ver a transcrição desse momento, assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário o que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Então,
Paulo e Silas, então, foram obrigados, né, a fugir nessa mesma noite para Bereia. Né? Então, eu estou em 1 Tessalonicenses 1, tá, pessoal? Só para a gente fazer o contexto histórico. Então, Paulo e Silas são obrigados a fugir nessa noite para Bereia, onde também lá houveram muitas conversões, e atraindo novamente a atenção desses judeus em Tessalônia, que seguiram para lá para também provocar a ira no pessoal da região de lá, de Bereia, porque eles não queriam que Jesus fosse realmente exaltado no meio daquelas pessoas. Então Paulo foi obrigado a se separar deles, de Silas e Timóteo, e foi até Atenas. E estando nessa cidade, não demorou muito tempo para que Timóteo se juntasse a ele, e mesmo assim Timóteo depois teve que ir para Tessalônica. Para quê? Para obter mais informações sobre essa igreja. E então, enquanto isso, Paulo foi para Corinto, e estando lá, Timóteo retornou com ótimas notícias, dizendo que a fé, a esperança, o amor e a perseverança continuavam com aquele povo. Aquele povo continuava perseverando na palavra, mesmo sendo perseguidos, mesmo estando sob acusações sobre aqueles judeus. E Paulo, então, escreve essa primeira carta. Só que, ao escrever 2 Tessalonicenses, a situação da igreja era quase a mesma, na ocasião em que ele escreveu 1 Tessalonicenses 1. Né? Só que Paulo já estava trabalhando em Corinto com Silas e Timóteo. O propósito de Paulo nessa segunda carta agora, que nós vamos hoje se ater naquele texto, ele quer animar os novos convertidos, ele quer mostrar que, mesmo em meio à perseguição, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter o amor, a gente tem que saber também lidar com situações, e exortando eles a dar um bom testemunho, né, de fé para as outras pessoas, e afastar a ociosidade e a trabalhar cada um pelo seu sustento. Então, foi muito especial, acho que essa segunda carta. Confesso que, ao ler várias vezes esse texto, isso veio trabalhando em mim, né, para reconhecer várias coisas na minha vida. E, além disso, Paulo procura corrigir erros doutrinários sobre eventos dos tempos do fim, né, que como a volta de Jesus Cristo, o anticristo e o dia de Cristo. Né. Pega a minha água aí, Felipe, ficou no cantinho. Então, mais uma vez, na abertura da carta, da primeira carta. Obrigado, filho. Então, mais uma vez, como na abertura da primeira carta de Tessalonicenses, Paulo exalta o exemplo do modelo da igreja. E a gente pode ver isso também no início, na introdução da segunda carta de Tessalonicenses, que vai dizer assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. A gente pode ver aqui também que, mesmo em tribulação, mesmo com perseguição, o amor dessa igreja crescia. Né? E eu posso ver também assim, que, apesar de a gente não ter grandes perseguições, eu vejo a EBE crescendo em amor, crescendo também como perseverança na palavra. Né? O que nos faz mais fortes aqui não é a individualidade, mas sim o evangelho, que age em nossas vidas. Né? Então, acho que a gente pode como eu vou dizer assim, se espelhar nessa igreja e ver que a gente também tem usufruído disso no nosso meio, né? No nosso dia a dia. E antes, então, de a gente ir para o nosso texto, que a gente vai se deter hoje, queria iniciar o nosso tempo em oração, curvando nossas cabeças. Amado Deus e Pai, obrigado, Pai, que Tu nos concede Teu Evangelho, Senhor, que Tu nos preenche do Teu Espírito Santo, Pai, que só por Tua graça, Pai, graça que imerecida em nós, Pai, possamos realmente
usufruir, Pai, das bênçãos, da paz, da perseverança, da paciência, do amor. Que só Tu age em nós, Pai, que nossos corações, mesmo pecaminosos, Pai, Tu entregou Teu Filho na cruz por nós, Pai, nos dando essa esperança maravilhosa de estarmos junto a Ti, Pai. Ó, Pai, que Teu Evangelho possa ser pregado hoje, Pai, dá entendimento a nós, Senhor, e usa-nos aqui, Pai, que o que for falado na carne aqui seja esquecido, Pai, que Teu Evangelho, Teu nome seja exaltado aqui, Pai amado. É o que Te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos aqui e agradecemos. Amém. Então, se detendo no nosso texto, então, 2 Tessalonicenses 3, de 3 a 16, eu vou reler de novo para a gente fixar um pouco mais, e se vocês puderem acompanhar também, e a gente poder se juntar ao texto. Vamos lá. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuarei a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo, porventura vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo entre nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, e em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Então, aqui então nós vamos dividir o texto em 3 partes, né? E a primeira parte é o testemunho da igreja, uma declaração de confiança da fidelidade de Deus. Quando a gente pega ali o primeiro trecho, né, que a gente vai entrar agora versículo a versículo, a gente vai ver que, embora esteja ciente que os tessalonicenses podem ser tentados a se mostrarem fiéis, Paulo tem certeza de que Deus confortará e fortalecerá os irmãos de lá. E final da segunda carta, no final do 2º capítulo, ele também fala que console o vosso coração e vos confirme de toda boa obra. Então, aqueles que estejam praticando a palavra, que não se desanimassem, né? Que continuassem, né? Porque um Deus fiel é mais forte do que homens infiéis. Paulo assegura que Deus fielmente irá guardá-los para que nem o maligno, nem o próprio Satanás se apodere deles. Deve ter sido confortante ouvir isso, porque eles estavam passando por um momento muito difícil de perseguição. Imagina, todos sendo transformados na cidade, louvando o Evangelho, fugindo das regras dos judaizantes, aquela situação toda, e acho que deve ter sido muito ruim, assim, sofrer pressão, né? Às vezes, eu posso imaginar em ambiente de trabalho, a gente, às vezes, quando vai professar a nossa fé, e às vezes é criticado por aquilo, às vezes a gente até prefere nem falar, mas lá ficou uma coisa, acho que abertamente,
E isso, eu acho que trouxe uma sensação ruim, né? Uma perseguição, uma forma. Hoje a gente não vive numa perseguição tão apertada para sentir, talvez, o que eles estavam sentindo, né? Mas vamos adiante. No versículo 4, a palavra confiança, né? Mostra que a confiança é do Senhor, né? Que a confiança que Paulo acreditava que os tessalonicenses obedeceriam suas ordenanças se baseava na sua confiança em que o Senhor faria para ajudar esses irmãos. Ele, inclusive, era a mesma confiança que ele tinha na primeira viagem missionária a Filipos, que ele dizia que em 1 Filipenses 1,6 tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, ele é confiante também que a obra é do Senhor, não é por força humana nenhuma, né? Não é por nós. Então, Paulo, ele também roga, no versículo 5, que o Senhor conduza o vosso coração. Paulo estava mostrando que o centro, Paulo estava mostrando que o coração, que é o centro da vontade humana, onde enraiza o pecado, onde nós realmente temos a nossa natureza que não agrada a Deus, né? A gente sabe, nós mesmos conhecemos a nós mesmos, né? Intimamente nós sabemos o nosso pecado, né? E é ali que começa a nossa revolução espiritual. Então Paulo fala ali que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, que o nosso coração seja moldado, né, com o coração de Cristo. Somente Deus pode gerar essa paciência, somente Deus pode dar essa perseverança, somente Deus pode dar esse amor, né? A colheita de boas obras só vem do Senhor, não vem pelas nossas próprias obras. A gente estudou isso em Gálatas, né? Que a nossa justificação é apenas pela fé, não pelo que nós somos ou que fazemos, né? Então, acho que a oração, a comunhão com a igreja, firmada na palavra, ouvindo o bom evangelho, isso realmente nos enche do Espírito e nos traz realmente essa transformação. E acho que eu vejo isso acontecendo naquela igreja, naquele momento, né? Tipo, Cristo crescendo, né? As pessoas vivendo para o Senhor, vivendo pela palavra, né? O apóstolo Paulo também usa a palavra conduza e encaminha, né? Porque ele quer mostrar que Deus, ele vai abrir o caminho, ele vai tirar esses obstáculos para eles perseverarem na palavra, para eles não desanimarem, que Deus ia tirar isso do caminho deles, né? E que Cristo, né, a constância em Cristo é para a gente olhar o exemplo de Cristo. Cristo sofreu tudo por nós. Então, aquele sofrimento que eles estavam tendo era pequeno. Se a gente começar a imaginar o exemplo de Cristo, o fardo é leve, né, porque Cristo suportou tudo por nós, né? Então, diante da perseguição, eles tinham que ter paciência e olhar diretamente para figura de Cristo, né, para que eles pudessem realmente ter essa transformação e a paz que eles necessitariam. Ponto 2. A exortação ao trabalho honesto e o perigo da preguiça. Nós vamos pegar ali de 3... Não é 3 a 16, ali é de 3 a 12, tá? De 6 a 12, eu fiz errado. Erro de iniciante. Então vamos lá. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque por vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então,
no versículo 6 ali, de forma dura e forte, Paulo vem com uma autoridade que vem de Cristo, né? Ele não é uma simples sugestão, né? Nós vos ordenamos, irmãos, né? Então, Paulo está ali sendo duro e forte. A mesma palavra é encontrada também no versículo 10 e 12, é usada como uma referência de ordem militar. É como se fosse algo muito forte, é uma ordem a ser cumprida. E isso também remeteria para a época, nessa maneira tão forte que ele estava querendo se expressar, até como se tu não cumprisse isso como uma traição, né? Então, vos ordenamos, né? Uma expressão muito forte sobre isso, né? E alguns tessalonicenses, às vezes, com o pretexto iminente da vinda de Cristo, estavam deixando de trabalhar, porque eles estavam esperando, já que Cristo vai vir, por que eu vou trabalhar agora? Por que eu vou me ocupar com isso? Né? Então, se ele está vindo, eu vou ficar aqui esperando. E deixaram de trabalhar. Isso ali a gente está vendo no versículo 7 e 8. Né? Em sua carta anterior, Paulo já havia exortado eles para trabalhar, dizendo para eles que eles deviam diligenciar por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para que os de fora nada venhais a precisar. Então, Paulo, mesmo ele sendo um obreiro e podendo receber enfim, as necessidades dele pela igreja, ele não deixou de trabalhar. Ele não queria que o evangelho deixasse de ser pregado. Ele continuou fazendo tendas. Paulo era criativo para fazer o encorajamento às pessoas, né? Ele mesmo, talvez num papel de liderança, podendo delegar muita coisa, ele era exemplo. Ele estava agindo em atitude de trabalho. Ele queria realmente mostrar como um exemplo a ser seguido. Então, é por isso que ele também podia ordenar isso, ele podia trazer essa expressão dura, né? Porque ele vivia, ele trabalhava para isso. Mesmo tendo essa situação de que ele poderia ter esse suporte financeiro, ele estava querendo eliminar também qualquer acusação de ganância da parte dele, por só querer pregar o evangelho e receber a parte dele. Não, ele trabalhava, ele fazia isso de uma forma suave, né? Mais uma vez, usando a expressão, no versículo 10, expressão, vos mandamos isto. Paulo declarou a lei de que se alguém não trabalhar, também não deve comer. E isso não é aqueles que não poderiam trabalhar, é aqueles que poderiam trabalhar e estavam deixando de trabalhar, né? Então, isso também se notava que a igreja ela tinha tanta entendimento do evangelho no amor e no suporte, que aqueles que não tinham condições, eles eram realmente trazidos assim das suas necessidades. As pessoas davam para eles o que eles precisavam para comer, se alimentar, né? Então via com muito amor, né? com uma atitude realmente de entendimento do evangelho. E essas pessoas às vezes estavam abusando, né? Porque elas não estavam trabalhando porque sabiam do amor dessa igreja para poder se beneficiar disso. No versículo 11 ali, se intrometem na vida alheia, a ociosidade gera pecado, né? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Desordenadamente é aquele que não quer sofrer a disciplina, aquele que não está dentro da ordem das coisas, aquele que entende, mas não cumpre. Faz de forma dolosa, né? Então, esses são contrários à disciplina, são os desordeiros, né? E ele informando ali que haviam pessoas desordenadamente não trabalhando e ainda se intrometendo na vida alheia. Eram tão ociosas que elas eram capazes, inclusive, de se meter na tua vida. Tinha tempo para isso, né? Então a gente ali vê que a ociosidade nos gera tempo até demais, até para se meter no que não se deve. E no versículo 12 ali, novamente, Paulo fala, mandamos e exortamos.
Ele exorta os Tessalonicenses para que comam o seu próprio pão e façam isso em silêncio, sem causar divisão e transtorno. Então, às vezes também a gente tem aqui aquela questão da vanglória, né? Tipo, eu trabalhei, eu comi, né? É a glória vazia, né? De mostrar o quanto tu é capaz de fazer algo em relação aos outros, né? E o empenho das suas atividades, como aquilo ali era algo que gera um orgulho natural, que é do coração, que é aquilo que Paulo estava falando no início da carta, né? Que conduz o vosso coração, né? Então ali também mostra muito que come quietinho, faz o teu trabalho para a glória de Deus, né? Não precisa ficar alardeando para ninguém o que fez, o que deixou de fazer. Então, às vezes é aquela coisa, eu levo a igreja nas costas, né? Vamos dizer assim, eu trabalhei mais do que muitos. Paulo até fala em Coríntios, né, que ele trabalhou mais que todos, mas Deus, né, que fez isso por ele, né, não ele. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então, Paulo também está dando essa letra aqui para o pessoal, coma quietinho, coma o seu próprio pão. Vamos então para o terceiro ponto da exposição. A esperança e a graça de Deus. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, mais uma vez aqui, eles eram exortados a não ficarem desanimados no trabalho por causa daqueles que não trabalhavam. Não se contaminar com o exemplo alheio, de eles ficarem firmes na palavra. Aquele que não tiver obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vocês associeis com ele. Às vezes andar com a pessoa já nos faz até nos moldar um pouco parecida com ela. A gente até queria ficar, né? Então a gente ter esse discernimento de que talvez o que ele faça não me justifique eu fazer, mas eu também ser diligente com a palavra, de estar firme, né? E que eu não me desencoraje com meu irmão. Firme no exemplo e no testemunho àqueles que estão ao redor. Porque no versículo 14, os cristãos deveriam deixar de ter comunhão e não se associar com quem desrespeitasse as palavras da carta. Porque imagina se os vizinhos pagãos, eles poderiam pensar que aquela igreja, ela aprovava aquela situação das pessoas não trabalharem, serem sustentadas, serem ociosas e estarem se intrometendo na vida dos outros. Né? Como aquele testemunho ia servir, né? E diante dessa possibilidade, né, de admoestar o irmão, né, o desobediente não é um inimigo. A gente também teria ali que ver que ele precisa de uma correção, né? Ele quer compaixão pelos irmãos e ele odiava o pecado, não o pecador. Então, às vezes a gente enxerga isso, talvez, nos irmãos, não só a questão de um irmão ocioso que não está trabalhando, mas como que a gente chega no irmão que está cometendo um pecado, com amor, né, realmente com paciência, com amor que só vem de Cristo, né? Então, ele ainda pedia esse cuidado, para a gente tratar aquele irmão, né? E diante dessa possibilidade de desarmonia da igreja, Paulo orou que o Senhor guiasse as ações deles, né, concedendo a paz e a unidade da igreja. Então, dado esses 3 pontos, assim, eu queria tentar ampliar um pouco mais essas questões da carta, trazendo algumas aplicações. Como a gente pode interpretar a ociosidade? Na carta aqui, a gente vê que eles não viviam de maneira certa. Mesmo eles sabendo do Evangelho, mesmo eles sabendo o que eles tinham que fazer, eles não estavam fazendo. Eles não estavam seguindo. Elas receberam a Cristo, se sujeitaram à palavra e, mesmo assim, não queriam viver de acordo.
né? Então a gente pode entender que são as pessoas desregradas, as desordenadas. Então, em particular, havia entre eles algumas pessoas ociosas que faziam coisas vãs, né? No versículo 11 lá, quando a gente viu, né? Então, essa ociosidade, ela às vezes está entre nós, né? A gente às vezes, até acho que numa figura de liderança, às vezes, por fato de a gente poder delegar, a gente é tentado a talvez a ficar ocioso e não cumprir. E Paulo, mesmo assim, ele sendo líder, ele não foi tentado, ele continuava construindo tendas, né? Ele trouxe o exemplo a ser imitado, né? Então, o apóstolo foi informado a esse respeito sobre fontes seguras, né? Porque Timóteo tinha ido lá e viu, e trouxe essas informações para ele, como a gente viu na questão introdutória. E não pareciam que esses irmãos eram glutões, beberrões ou coisa do tipo. Eles só eram desregrados nesse sentido. Então, a gente também tem que enxergar a graça também daquelas pessoas, que é um pecado, como pode ser um meu também, só que ele era ocioso naquele momento. Mas a ociosidade aqui em si, como a gente pode se autoanalisar? Como a gente pode interpretar a ociosidade? Será que a minha cabeça, ela, às vezes, tem tempo demais para pensar coisas ruins? Será que a nossa cabeça, às vezes, tem tempo, não tem o Evangelho trabalhando em nós e deixando ele tomar conta? E a gente permite que essa ociosidade entre na nossa cabeça e a gente ainda fica se metendo na vida alheia, pensando no que o outro está fazendo, deixando de fazer? Como é que eu me vejo? Eu sou ativo hoje na igreja, vejo aquele irmão lá trabalhando, mas eu estou tranquilo, está todo mundo fazendo, mas será que eu estou lá? Será que eu não posso estar trabalhando? Será que eu não tenho um tempinho extra para dar um apoio em alguma situação? Eu sou comprometido suficientemente para entender o que é ociosidade? A gente já pensou o que é ociosidade na nossa vida? A gente tem tomado atitudes para deixar o Evangelho fora do nosso contexto do dia a dia. A gente tem utilizado a palavra para cada momento, a gente tem colocado em oração os passos que a gente vai tomar, ou a gente tem agido meio no vazio. Eu justifico a minha ociosidade pelo uso do meu mau tempo. Às vezes a gente usa mal o tempo e cada vez, não vou conseguir fazer aquele compromisso, então eu vou ficar aqui. Será que a gente usa bem o tempo para não ser ocioso? Como é que é o meu testemunho no ambiente de trabalho? Eu sou ativo nas minhas necessidades da empresa? Ou eu vejo a coisa acontecer e, isso aqui não é minha responsabilidade? Ou será que eu não tenho amor em falar para quem tem a responsabilidade de cumprir aquilo? Ou eu talvez, não me metendo em coisa alheia, mas também poder auxiliar naquilo? Eu sou envolvido em conversas vazias ou grupos desordeiros que estão fora daquele contexto ali? Como é que nós conseguimos ter esse tempo para isso? Nós estamos, né? Como é que essa ociosidade ela é presente em nossas vidas, né? Eu trouxe só essas reflexões para a gente poder interpretar isso, né? Conforme Paulo estava querendo encorajar os irmãos. Número 2, a importância do trabalho. Às vezes, por mal interpretação do Evangelho, né, aquelas pessoas deixaram de trabalhar, né, com a proximidade da vinda de Cristo, então eles se tornaram assim, usaram aquela parte que Paulo tinha pregado para eles como um pretexto, né, de desistir do trabalho e ficar lá. E a gente observando isso, e eles conhecendo a palavra, e nós mesmos, às vezes, né, isso é um grande erro, é um abuso da graça. A gente ter consciência do Evangelho e deixar de não estar servindo. Eu vou dizer que se eu tivesse a certeza do julgamento de Cristo, né, a gente tem que fazer a obra do dia no nosso dia. A gente não... quando o Senhor chegar, eu quero estar trabalhando, eu quero estar servindo, né? Eu quero estar cumprindo o que eu tenho que cumprir. E eu acho que Paulo estava dizendo isso. Não espera Cristo vir, cara. Continua trabalhando, esquece isso. E o trabalho é uma coisa que traz proveito. A gente sabe que o trabalho ele é algo
que nos gratifica. Deus deu trabalho para nós também. O trabalho, hoje eu enxergo o trabalho como uma forma criativa de a gente levar o Evangelho, gente. É um momento muito especial da gente poder, com o nosso testemunho, com as nossas forças, né? Não precisa nem ser dentro da igreja, mas no nosso ambiente externo, né? A gente está lá fora, tem muita gente nos observando. Tem muita gente que nos olha, vê como é que a gente está caminhando, para quem a gente serve, como a gente serve, né? E isso é muito especial, eu acho que usufruir disso, usufruir dessa ferramenta para pregar o Evangelho. E algumas questões práticas, assim, eu consigo deitar na cama com a sensação de um verdadeiro cansaço em razão do meu trabalho árduo que eu realizei naquele dia? Será que eu tenho um descanso justo? Porque eu também não quero que a gente passe aqui agora a trabalhar e não descanse mais, né? Não, Deus mandou a gente descansar também. Mas a gente descansa, eu cumpri hoje, Senhor, obrigado que realmente eu pude exercer aquilo que tu realmente colocou nas minhas mãos. Mas a gente tentar entender, será que a gente faz bom uso do tempo? Como é que a gente tem otimizado o nosso tempo? Isso é um desafio que, eu sofro todo dia, né? E quem está à minha volta, né, sabe que a gente tem que ter muita organização para que a gente seja realmente diligente no nosso tempo, né? E o nosso tempo é precioso, né? Até o tempo com a palavra de Deus, o tempo com o nosso tempo em família, o tempo para realmente trabalhar e o tempo de descansar. Fazer isso num dia, às vezes, é complicado. Às vezes, alguma coisa ou outra vai ser enforcada, mas é um desafio para nós. Acho que é uma exortação boa que a gente está tendo aqui nesse momento. Número 3. Nós temos um chamado, né? Nós temos um chamado. Né? A nossa assiduidade, o nosso trabalho é um dever requerido, né? Como um chamado geral. A caridade geral que havia entre os cristãos em relação aos outros pobres, que eram favorecidos, e até aqueles em ociosidade também, né? Eles sabiam que a igreja ia sustentar eles, né? Então, mesmo assim, não vamos deixar de cumprir o nosso chamado. Se aquele irmão é um errante, vamos dar em amor para ele. Não vamos ficar murmurando por aquilo, né? Mas vamos orar por ele. Vamos ter realmente paciência que só vem de Cristo, né? Que não é de nós. Porque a nossa vontade é de ir lá falar, cara, vamos trabalhar, velho. O que está acontecendo contigo, meu? E aí, né? Alguns até um pouco mais enérgicos, né? Talvez, eu não sei. Mas a gente tem essa tentação, né? Mas vamos, talvez em amor, advertir, mas também não vamos deixar de suprir, né? E essa paciência só vem de Deus, né? E na realidade isso também, lembrando do chamado, né? De a gente estar nessa postura de trabalho, de ter amor, de advertir, de que realmente Deus quer, né? E pode ser uma contradição aqueles que eram ociosos, né, e se intrometer, porque se eram ociosos não queriam trabalhar, mas queriam trabalhar nas coisas dos outros, né? Então eles negligenciavam o próprio trabalho, né? Então é uma forma da gente também ver que o nosso chamado é para cumprir aquilo que Deus nos ordenou. 4, perdão. Deixe de preguiça, evite a ociosidade, ocupe a mente com o Evangelho. Se estivermos ociosos, né, o diabo e um coração corrupto logo vão achar alguma coisa para a gente fazer, né? Então, a gente vê que a ociosidade ela serve também de tempo para a gente ter discussões teológicas que não são essenciais ao Evangelho, né? O grande problema deles na escatologia utilizava a justificativa da vinda de Cristo para a ociosidade deles, né? E isso também, hoje em dia, é muito comum, né? A gente ficar tocando em questões sobre o dia de Cristo. Olha, se Cristo, a gente sabe que Cristo vai vir.
mas a gente não precisa saber o dia. A gente precisa estar servindo, a gente precisa estar trabalhando, gente. A gente precisa estar pregando a palavra, a gente tem que ser testemunho. A gente tem que estar... Eu vejo esse dia um dia maravilhoso, mas até lá ainda tem muito tempo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sempre imaginava que Cristo podia vir, eu não ia poder fazer faculdade e nem ter meus filhos, né? E aí, Jesus não chegou ainda, mas eu continuei trabalhando, né? Então, eu trabalho até hoje. Graças a Deus, eu fiz uma faculdade, tenho meus filhos, tenho minha esposa. E eu não sei ainda se vou ver meus filhos terem filhos. Mas isso não impede de eu trabalhar para a honra e glória do Senhor. Eu quero ser útil para a glória dele, a cada dia. Eu quero realmente evitar essa preguiça, né? Eu quero trabalhar dentro da minha casa. Eu quero que meus filhos possam ter acesso ao Evangelho pelo testemunho meu e da minha esposa, pelo serviço de demonstrar a palavra para eles, deles verem o testemunho do trabalho também. Né? Então, que especial, a gente tem isso, e isso também a gente nem sabe, mas tem vizinhos que estão olhando, existem pessoas no ambiente de trabalho que estão olhando para isso. Né? O nosso andar, o nosso caminhar, o nosso trabalho, que trabalho é um conceito bem amplo, né? Então, discutir coisas vãs nesse tempo, ficar falando sobre o dia de Cristo, coisa, cara, esquece. Vamos viver hoje para Cristo. Mais um dia que a gente tem para a honra e glória do Senhor. Que bênção que Deus nos dá de ter mais um dia para a gente servir a Ele. O diabo usa uma mente vazia e ociosa. E por último, gente, a exortação de Paulo, o amor que vem somente na figura de Cristo. Paulo aqui, ele traz aquela menção em Gálatas 6, de 14 a 16, eu esqueci de botar aqui, mas ele vai falar o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, Paulo aqui ele também está mostrando que não é ele, é o que Deus tem feito na vida dele, é o que Deus tem cumprido, não é o que ele fez, as tendas que ele construía, o exemplo, é Cristo agindo na vida dele, porque ele permitia que a mente dele não estivesse ociosa e deixasse o Evangelho realmente agir na vida dele. Né? Então a gente tinha aqui um exemplo a ser cumprido por Paulo, né? Ele se apartava dessas pessoas, né? Ele não se misturava com elas para não se envergonharem. E Paulo também estava aqui querendo trazer no último momento também da carta que as orientações dele devem ser cuidadosamente observadas na conduta dessas pessoas desregradas, devendo muito cautelosos em relação à repreensão da igreja e disciplina. E a gente utilizaria lá Mateus 18. Né? Então, a carta também nos serve para aqueles que, porventura, são perseguidos, encorajados a abandonar a palavra, fique forte. Né? Que a gente não esqueça que, se às vezes a tentação vier, cara, dobra o joelho, coloca em prática a tua comunhão com Deus, de conversar com Ele, pedir que, só por Ele que a gente pode ser transformado, a não ser preguiçoso, a realmente a ter o nosso coração inclinado para o trabalho com alegria, não por penosidade, trabalho, mas que o trabalho seja alegria também, e que a gente seja animado pela palavra, não por nossas próprias forças. A gente já viu que somos carentes, somos necessitados da glória de Deus. Eu tinha aquela tudo aqui, perdão, gente. Eu achei que tinha transcrito aqui 1 Coríntios 15:10, mas não botei. Mas pela graça de Deus, sou o que sou,
e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, hoje eu oro que Deus, Ele realmente possa nos dar sabedoria de como a gente utilizar o nosso trabalho, utilizar o nosso tempo, não nos deixar cair em ociosidade, não deixar que a nossa cabeça fique vazia e tendo tempo de falar coisas que não são essenciais ao Evangelho, ou que não edifiquem também a outras pessoas ou a própria igreja, né? Que a gente possa aqui realmente olhar para Cristo e ver que Ele age em nós, né? E que quão especial é a gente poder trabalhar, quão especial é a gente poder servir, né? Quão especial a gente pode estar trabalhando para a honra e glória do Senhor, né? E que, por mais que a gente trabalhe mais do que todos, né? Mas é a graça de Deus que está conosco, né? Então, essa era a mensagem para hoje e vamos terminar em oração. Amado Deus e Pai, obrigado, Pai, que Tu concede mais esse dia, Pai, em nossas vidas, Pai. Que esse dia que Tu nos dá, Pai, é mais um momento que podemos estar trabalhando em serviço ao Teu reino, Pai. Naquilo que às vezes pode ser supérfluo ou não, mas que Tu nos dá e a gente seja diligente com isso, Pai. Não sabemos, às vezes, porque porventura alguns trabalhos que nos surgem, coisas que nos aparecem, situações que realmente, Pai, Tu coloca em nossas vidas, Pai, mas nós Te agradecemos porque Tu nos dá essa oportunidade para que Teu nome seja exaltado, Pai. E que nossas vidas, Pai, sejam realmente usadas por Ti. Que a gente possa, com trabalho, Pai, levar o Teu Evangelho, ser bom testemunho, Pai. Obrigado que Tu nos dá força, Pai, que Tu nos provê sustento, Senhor, que Tu nos encoraja, Senhor, com Teu Evangelho, Pai. Obrigado porque se fosse por nós mesmos, Pai, não haveria fruto, Pai. E a gente sabe que se algum fruto há aqui, Pai, é porque a Tua obra foi feita, Pai. Dirige, conduz os nossos corações, Pai. Faça com que sejamos realmente diligentes, Pai, entendedores da Tua palavra, Pai. Que a gente não perca tempo, Pai. Que a gente seja realmente inclinado, Senhor, a sempre estar servindo em alegria, Pai, estar trabalhando, Senhor. E que a IBE, Pai, essa igreja aqui também, Pai, possa estar cada vez mais, Senhor, se alegrando no fruto, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que isso possa ser realmente, Pai, enxergado por outras pessoas, Senhor. E que Teu Evangelho alcance aqueles que são eleitos, Pai. Obrigado por isso, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos aqui. Amém.